Imagine você atravessando o Fórum Romano em pleno século II, vestindo uma túnica de filósofo, quando um soldado bate no seu ombro e diz: ou você para de pregar esse tal de Cristo Logos, ou perde a cabeça. Foi assim que Justino Mártir escolheu viver, arriscando tudo para mostrar que fé e razão andam de mãos dadas. E é sobre isso que vamos falar hoje, sobre como a coragem de um homem há quase 2000 anos inspira diretamente o que estamos chamando de nova reforma protestante. Um chamado para unir espiritualidade profunda com consciência crítica, fé com sabedoria prática e não mais aceitar uma religião que manda você apenas crer sem entender. Fica comigo, porque nos próximos minutos você vai descobrir: 1. Como Justino encontrou em Jesus a resposta que nenhum mestre estoico ou platônico conseguiu dar. 2. Por que ele encarou o imperador com argumentos filosóficos e não com gritos religiosos. E 3. Três práticas que podem transformar a sua maneira de viver e defender a fé hoje, com inteligência, ousadia e compaixão. E mais, você vai entender por que Justino é uma ponte direta entre a Igreja primitiva e o nosso movimento de reconstrução da fé no século XXI. Justino nasceu por volta do ano 100 em Flávia Neápolis, Samaria, hoje Nablus, Palestina, uma região cheia de tensões culturais, filosóficas e religiosas. Ele foi um buscador, desses que não se contentam com respostas prontas. Passou por escolas estoicas, peripatéticas, pitagóricas e principalmente platônicas. Nenhuma delas preencheu seu coração, embora todas tivessem algo de belo. Até que, à beira-mar, um ancião cristão, talvez um dos últimos que conviveu com os apóstolos, lhe falou sobre os profetas hebreus e sobre Cristo, o Logos eterno encarnado. E aí tudo se encaixou. A fé não era o oposto da razão, era a sua plenitude. A partir disso, Justino se tornou um tipo raro, um filósofo cristão que não abandonou o pensamento racional, mas o consagrou a Deus. Ele passou a andar por Roma vestindo o pallium, a vestimenta oficial dos filósofos, e começou a ensinar publicamente. Mas não era uma aula sobre abstrações, era uma proclamação de que o Logos divino, a razão suprema do universo, se fez carne em Jesus, e que seguir esse Jesus não era fanatismo, era o ápice da lucidez. Hoje, nós chamamos isso de consciência espiritual prática, e é exatamente por aí que passa a proposta da nova reforma protestante. Não mais crer por tradição ou imposição, mas por revelação vivenciada, encarnada, pensada. Você sente que sua fé responde às grandes questões da vida? Comenta sim ou não aqui embaixo, porque isso revela muito sobre sua jornada. Justino amava o início do Evangelho de João. No princípio era o Logos. Ele entendia que aquilo não era poesia mística, mas uma chave de leitura para todo o universo. Ele escreveu 2 apologias, a primeira endereçada diretamente ao imperador Antonino Pio, explicando com argumentos lógicos e filosóficos por que os cristãos não deviam ser perseguidos. Ele dizia: se vocês nos matarem, farão mal a si mesmos, porque nós somos os cidadãos mais justos, mais pacíficos e mais íntegros do império. Isso é a verdadeira apologética. Não gritar em nome de Deus, mas viver de forma tão ética e elevada que até os opositores sintam vergonha. E isso tem tudo a ver com a nova reforma. Hoje, muitos cristãos são conhecidos por intolerância, alienação e ignorância. Justino nos lembra que o cristão deve ser o mais lúcido, o mais culto e o mais humilde ao mesmo tempo. Mas viver isso naquela época era perigoso. Justino foi denunciado ao prefeito de Roma após um debate público com o cínico Crescens. Foi interrogado por Júnior Rústico e se recusou a sacrificar aos deuses de Roma. Sua resposta foi clara: ninguém em sã consciência abandona a verdade por um erro. Veredicto:
condenado à decapitação. E assim, o homem que ousou unir fé e filosofia foi morto em nome da coerência. Mas o sangue que caiu naquela pedra em Roma não foi o fim, foi o começo. Um começo que ecoa até nós. Por isso, quero te entregar agora 3 chaves espirituais de Justino, que se você aplicar hoje, vão alinhar sua vida com esse mesmo espírito que move a nova reforma. Intelectualidade santa. Justino não separou mente e espírito. Ele acreditava que a razão, quando limpa pelo amor, se torna canal de revelação. Prática. Escolha uma área da sua vida: finanças, trabalho, arte, ciência. E pergunte: onde Cristo é o Logos aqui? Se você encontrar essa resposta, sua vida começa a se alinhar com o céu na terra. Coragem apologética. Justino não agredia, mas também não se calava. Ele escrevia com amor, mas com lógica. Ele orava, mas também estudava. Prática. Em 3 linhas, escreva como a fé cristã pode curar um dilema moderno, como a ansiedade, o medo, o materialismo, e poste isso. Testemunhe. Seja luz no debate público. A nova reforma não é feita de silêncio, é feita de coragem espiritual. Visão profética do futuro. Justino não fugiu da morte porque acreditava que ela não era o fim. Ele via o martírio como o nascimento de uma nova era. Hoje, não estamos sendo mortos fisicamente, mas muitos de nós são cancelados, desprezados, excluídos por não se dobrarem ao sistema religioso ou ao secularismo cínico. Prática, aceite o preço, pague com honra, porque o reino de Deus já é. E a nova reforma começa com quem tem essa consciência. Qual dessas chaves tocou mais seu coração? Digita aí o número, 1, 2 ou 3. Justino perdeu a cabeça, mas ganhou a eternidade. Ele nos ensina que pensar alto sem agir com coragem é vaidade, que viver para agradar o mundo é desperdício, e que defender a fé não é gritar com os outros, é viver de forma tão bela, tão justa, tão consciente, que ninguém pode ignorar. Se ele teve coragem para encarar o império, por que nós não teríamos coragem para encarar a mediocridade espiritual dos nossos dias? A nova reforma protestante é isso, um movimento que resgata o poder do espírito, da sabedoria e da transformação pessoal para além das paredes da religião institucionalizada. Curta esse vídeo se você valoriza uma fé inteligente, compartilhe com alguém que está em crise com a igreja e se inscreva aqui no canal para não perder o próximo episódio, onde falaremos de Irineu de Leão, o discípulo de discípulos que consolidou os fundamentos da fé contra as heresias, que voltaram com força nos nossos dias. E para fechar com a interação, se você pudesse fazer uma pergunta a Justino Mártir, qual seria? Comenta aqui, porque essa conversa não termina com um vídeo. Ela começa com a sua voz, que a verdade te liberte e que a sabedoria do alto te guie. A nova reforma está em movimento. Você vem com a gente?